e os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor enviou um libertador. E esse ciclo se repete, né, no Antigo Testamento, se repete até a vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi na Páscoa, e com a promessa do Espírito Santo, né, desde a época do Antigo Testamento, essa promessa, e Jesus também prometendo a vinda do Espírito Santo. A gente hoje tem o Espírito Santo para nos ajudar, né, para ser o nosso advogado, né, aquele que intercede por nós também, tá bom? Então, assim, vamos hoje ver aqui mais um exemplo no Antigo Testamento, lá em Juízes, de como esse ciclo ele era tão forte, né? E acaba, se a gente não tomar cuidado, sendo tão forte também nas nossas próprias vidas hoje. Ok, se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus e a própria ação do Espírito Santo de Deus, né, a gente acaba repetindo esses ciclos também. A gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus que nos dê esse discernimento, né, para não entrar nesses ciclos de desobediência. Tá sempre obedecendo a Deus, tá bom? Então eu quero ler com vocês hoje algumas passagens aqui de Juízes, como esse ciclo funcionava, né? Como, principalmente em Juízes, é enfatizado esse ciclo de obediência por um determinado tempo, quando vinha a bênção do Senhor, e desobediência quando vinha a maldição, né? Então vamos aqui para Juízes, no capítulo 3, versículo 7. A história dos juízes é Otoniel. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram a Yahvé, seu Deus, para adorar e servir aos Balaíns e aos postes ídolos da deusa Asherá. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cushan-Ristaim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vendidos e escravizados durante 8 anos. Aí no versículo 9, né? Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador, que os libertou da opressão. Esse homem foi chamado Otoniel ben Kenaz. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ok? E o Espírito de Yahvé, o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde libertar os filhos de Israel, e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Rishathaim, o rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou seu povo. Então olha só aí o poder do Espírito Santo, demonstrado, né, mais uma vez aqui em Juízes. Mas interessante que olha só o ciclo, né? A gente vai ver o ciclo continuar aqui. Aí continuando no versículo 12 do capítulo 3 de Juízes. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel começou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por esse motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou-os e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes suscitou um salvador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Então, no mesmo versículo, no mesmo capítulo aqui, por 2 vezes o povo começa a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, e por 2 vezes o Senhor levanta 2 juízes, né, Otoniel e Eude. E aí no capítulo 4, versículo 1, olha só o que acontece mais uma vez. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava Asron. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Hagoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Então, assim, agora, por meio de Débora, uma juíza, Deus vai levantar essa mulher, né, Débora, para poder, mais uma vez, resgatar o povo de Israel e salvar o povo de Israel da opressão. Tá bom? Então, assim, queria com esse vídeo mostrar para vocês a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como o Espírito Santo sempre vinha
e vinha na vida de juízes, né, homens e mulheres escolhidos por Deus para poder libertar o povo de Israel da opressão, tá bom? Então a ação do Espírito Santo era bem específica no Antigo Testamento, tinha essa ação para poder realmente libertar o povo com mão poderosa, né, com a mão forte do Senhor Jesus por intermédio do seu Espírito Santo, tá bom? Então assim, pelo vídeo de hoje é só. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês aí que estão assistindo os vídeos, né? Não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar o conteúdo do nosso canal. E mais uma vez eu agradeço e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.